Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário, sou professor de Tech e na videoaula de hoje nós vamos fazer uma conexão com o banco de dados, tá? Nós vamos utilizar o banco de dados MySQL e vamos utilizar o NetBeans para fazer a conexão de uma soma, tá? Então vou aqui, eu estou usando o Workbench, tá? Lembrando que para eu entrar aqui no meu Workbench, né, eu estabeleci a senha root, tá? Então o usuário é root e a senha é root. Quando vocês estiverem fazendo a instalação do de vocês, tentem usar esse padrão, tá? Quem não tem uma SQL. Bom, então aqui tem a criação da database, né? Que é da base de dados, que chama Operacão. Então eu vou selecionar aqui, né? Deixa eu dar um... Tinha criado ela, deixa eu dar um drop. Bom, vou criar a database operação. Vou usar ela, tá? Use operação. Agora eu vou criar a tabela calcular. Tudo bem? Então, create table calcular, ele tem um ID, que é int, primary key e auto-increment. Então, ele vai se auto-incrementar. Então, eu não vou precisar mexer com esse campo. Tem o valor 1, né, que é o valor que o usuário vai digitar. Tem o valor 2. Tem a operação, que é a operação que vai vir, qual a operação que o usuário vai querer fazer. E o T, que vai ser o total, que vai receber esse total que o usuário vai armazenar, tá? Então, eu vou apertar aqui também para executar essa tabela, tá? Também vou executar essa linha aqui, né? Aqui no MySQL é legal, né, no Workbench, porque você tem duas opções. Essa primeira opção aqui de array é para você executar uma seleção. E essa segunda opção é para você executar uma linha, tá? Então, eu vou executar uma seleção, porque eu selecionei, né? E aqui, como está na linha, eu vou clicar nesse daqui para ele executar a linha. Então, está aqui o ID 1, valor 1 mais valor 2, a operação que foi soma aqui, ó, e o resultado, tá? Agora, vamos jogar isso aqui pro Java. Bom, criado aqui a database, deixa eu selecionar essa linha aqui que ela vai ser importante para a gente. Trouxe. Bom, eu vou criar uma fábrica de conexão, tá? Então, primeiramente, eu vou criar um projeto, arquivo, um novo projeto, Java, aplicação Java, próximo. Vou dar o nome do projeto aqui, vai se chamar projeto mesmo, tá? E vou desmarcar a opção criar classe principal, tá? Para que ele venha em branco. Então, eu vou finalizar. Fez a finalização do projeto, depois da criação dele, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar o drive do MySQL. O NetBeans ele já vem com esse drive acoplado a ele, tá? Então é só a gente clicar com o botão direito aqui no projeto, tá? Deixa eu fechar os outros projetos aqui, ó. Fechar esse projeto. Projeto de movimento para a gente não se perder também. Esses outros pode deixar. Bom, então eu estou aqui com o meu projeto, ele está vazio, tá? Não tem nada. E aqui as minhas bibliotecas que também estão vazias, só está com o JDK, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui em bibliotecas, adicionar biblioteca, tá? Vai aparecer várias bibliotecas e eu vou adicionar a biblioteca JDBC, tá? Drive JDBC do MySQL, tá? Dependendo da versão do NetBeans, esse nome pode mudar, mas tem a ver com MySQL. Pode ver que tem outros drives aqui, tem do PostgreSQL, entre outros. Vou clicar em adicionar. Esse drive agora vai fazer parte do meu projeto, tá? Porque sem ele o Drive Manager não consegue identificar qual é o tipo de banco que você está querendo utilizar. Bom, agora aqui no pacote de código fonte eu vou clicar com o botão direito, novo, e vou selecionar a opção classe Java, tá? E vou criar minha fábrica de conexão, que vai se chamar Connection Factory. Connection Factory, e o pacote que ela vai pertencer sempre é o nome do projeto, tá? Então, como o nome do projeto é projeto, então eu vou colocar projeto também. Vou colocar aqui, ó, projeto, tá? E sempre eu vou partir desse padrão. Então, minha Connection Factory vai ser minha fábrica de conexão, tudo bem? Então, eu vou criar um método, tá? Que se chama getConnection, que vai receber uma conexão. Então, eu vou escrever o método aqui, ó, public, e vou selecionar a classe Connection, tudo bem? Essa classe Connection, ó, Connection, é uma interface vazia, tá? E vai se chamar getConnection. Connection, tudo bem? Abre e fecha parênteses, abre chaves, enter. Ele vai dar um erro aqui porque ele precisa de importação, tá? Então a gente vai clicar aqui, ó, a gente vai perceber que vai ter vários, né? E logo a gente acaba importando do MySQL. Não importem o do MySQL, tudo bem? Importa sempre coisas relacionadas ao SQL. Então a gente vai adicionar o java.sql.connection, tudo bem?
Ó, ele fez a importação aqui em cima, tá? Agora, né, ó, ele fez a importação aqui. Ele está dando um errozinho aqui por causa que ele é connection e precisa de um return. Agora eu vou usar um comando para saber se a gente está se conectando com o banco de dados, né? System.out.println e vou mandar a mensagem conectando ao banco de dados. Conectando ao banco de dados. Agora eu vou começar efetivamente minha conexão. Bom, primeiro eu vou colocar um try para tentar, né? Ele vai tentar fazer a conexão com o banco de dados. Não. Sempre quando você escrever try, dá um Ctrl espaço para aparecer o try, né? Abre chaves com 3 pontinhos para você apertar o enter, ele já criar o try catch para você, tá? Aqui, em vez de a gente deixar SQL exception, nós vamos colocar SQL exception, porque ele vai trazer erros mais específicos de SQL, tá? Então vamos deixar SQL exception, vamos aqui também na lâmpada novamente, ó. Vamos clicar aqui na lâmpada e vamos adicionar a importação do java.sql, tá? .sql exception. Aqui, embaixo do cat, nós vamos colocar uma linha de comando para pegar a execução de acordo com a falha que ele trazer do banco. Então a gente vai colocar throw new runtime exception. E vamos pegar a exceção que vem do banco, né? Que usando o objeto e que vem do parâmetro aqui do exception, né? Do SQL exception. Bom, essa parte aqui está pronta. Agora vamos voltar para o try e já vamos colocar o return. Tudo bem? Bom, o que ele vai ter que retornar? Vamos colocar aqui que ele vai ter que retornar, né? Ele vai ter que retornar uma conexão com o banco de dados. E que a classe, né, a interface responsável pela conexão com o banco de dados é a Drive Manager. Então eu vou colocar aqui Drive Manager. Ó, sempre vai importar com SQL, tá? Ele também tem importação de MySQL, toma cuidado com isso. Ponto. Tá? E aí ele tem um método getConnection, tá? Esse método getConnection pertence à classe DriveManager, é uma simples coincidência. Agora eu vou colocar o URL de conexão. Então eu vou colocar aqui a URL que é a JDBC, né? Essa aqui você tem que escrever mesmo, tá? Que é decoreba. Vou colocar o ponto e vírgula aqui no final. JDBC. JDBC, 2 pontos. MySQL, JDBC, 2 pontos MySQL, 2 pontos / localhost, / o nome do nosso projeto, né? Ó, nome do a nossa database que se chama aqui Operacão. Aí eu vou sair das aspas duplas, né? Vou colocar vírgula e vou colocar aquele usuário e senha. Lembra que eu falei? Aquele usuário e senha para você entrar no MySQL. No meu caso aqui é root, né? Vírgula root. Então, JDBC 2 pontos MySQL 2 pontos / localhost. / o nome da database, tá? Que eu criei lá no MySQL, o usuário e a senha que eu uso para entrar no meu MySQL, tudo bem? Então essa aqui eu já estabeleci minha conexão. Agora eu vou testar, tá? Só para a gente ver aqui que vai funcionar corretamente, tudo bem? Então eu vou criar um objeto da classe ConnectionFactory e vou usar o método getConnection. Então eu vou colocar aqui, ó, pulo 2 chaves, tá? Para me sair do método. E aí eu vou colocar aqui, eu vou criar um método principal, que é o public static void main. Aqui, ó, já vou criar aqui, ó, public static void main, string abre e fecha colchetes args, e vou colocar aqui, ó, new connection factory, que é a minha fábrica de conexão, ó, o nome da minha classe, ponto getConnection. Se ele passar por essa linha, né, se ele estabelecer bem a conexão com o banco de dados, eu vou mandar uma mensagem aqui falando que ele se conectou corretamente, né? Conexão criada com sucesso. Então vou colocar aqui, né, embaixo da linha, conexão criada com sucesso. Conexão criada com sucesso. Vamos dar um Shift F6 para ver o que está acontecendo. Então se ele passar
pelo método getConnect, vai aparecer isso aqui, ó, conexão criada com sucesso aqui na parte inferior. Vai aparecer primeiro essa mensagem e depois tem que aparecer essa, tá? Vou apertar Shift F6. Vamos ver aqui a saída, né, do nosso programa. Bom, enquanto ele vai produzindo a saída aqui, ó, ele está rodando ainda, ó, tá? Enquanto ele vai produzindo a saída, eu vou criar mais uma classe que é a minha, ó, aqui, ó, conectando ao banco de dados, conexão criada com sucesso. Ponto. Pronto, consegui estabelecer a minha conexão com o banco, tá? Então esse é o meu código, tá? Que eu utilizei para estabelecer minha conexão. Deixa eu deixar um pouquinho menor para o pessoal aí conseguir copiar, tá? Então ficou assim a minha classe por inteiro. Tudo bem? Ficou assim, né? O meu pacote e a minha classe. Agora, eu vou criar, né, um pacote modelo. O que é o pacote modelo? É o pacote onde vão ficar todas as tabelas que eu criei dentro do MySQL, né? Ó, todas as tabelas que eu criei dentro do MySQL, né? Que pertencem àquela database, só que em forma de classe, tá? E junto com os atributos dela mesma, tá? Então, até vou dar um copiar aqui, ó, que é o V1, o V2 e o int. Ó, vou dar um Ctrl C aqui, tá? E vou criar aqui, ó, eu tenho o pacote projeto, tudo bem? Vou clicar com o botão direito nele mesmo. Botão direito, novo, classe Java. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar o nome da minha classe, que vai ter o mesmo nome da minha database. Então, eu vou colocar aqui, que é como o nome da minha database. Deixa eu pegar aqui o nome da database de novo. Calcular. Então, eu vou colocar o mesmo nome aqui no Java. Então, vai se chamar calcular. E aqui, em vez de ficar no pacote projeto, eu vou colocar para ele ficar dentro do pacote modelo, para ele criar um pacote chamado modelo. Tudo bem? Então, ó, ficou projeto.modelo. Pronto, já criei. Agora, eu vou ter aqui dentro os meus atributos com os getter e setter, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, vou apertar um Ctrl V para ele só pegar os atributos aqui, né, ID e tudo mais. Então, o ID é inteiro, tá? Então, eu vou colocar int, tudo bem? Int ID, ponto e vírgula. Vou deletar esse item aqui. Temos o double também, né, ó, que é o V1 e o V2. E o T, então vou colocar aqui, ó, double V1, V2, T, ponto e vírgula. E temos também o OP, que é varchar, então aqui vai ser string. Então eu vou colocar string OP, ponto e vírgula. Beleza, criei todos os meus atributos. Vou colocar aqui private também, né? Para eles não terem acesso fora da classe. Vou colocar private aqui nos atributos. Beleza. Terminei de colocar meus atributos do tipo privado, né? Então são todos os atributos que estavam dentro da minha classe, tá? Então, que é o ID, o V1, o V2 e o T, que são do tipo double, e o OP, que é do tipo varchar, que eu coloquei string. Terminei, eu vou ver que o cursor está aqui na parte de baixo dos meus, né, dos meus atributos. Eu vou clicar com o botão direito, tá? E vou clicar na opção inserir código, tá? E vou selecionar a opção Getter e Setter, tá? Seleciono a opção Getter e Setter, ó, gerar Getter e Setter, vou selecionar tudo e vou clicar em gerar. Perceba que ele vai criar vários métodos, tá vendo, ó? Vários métodos de get e set para cada um dos atributos, tá? São eles que eu vou utilizar para pegar, tá? E colocar item dentro do atributo. Bom, terminei essa parte também. Se eu tivesse outras tabelas, eu clicaria com o botão direito aqui, né? Novo, classe Java, e colocaria uma outra classe que ficaria dentro do pacote projeto.modelo, tá? Se eu tivesse outras tabelas lá no meu MySQL. Terminado isso, eu vou criar um outro pacote também, que vai ficar, né? Vou criar uma outra classe que vai ficar dentro de um outro pacote diferente, que é como se fosse um controller, que ele vai ficar responsável por estabelecer a conexão com o banco de dados e executar os métodos CRUD, que é os métodos de adicionar, pesquisar, alterar e assim por diante. Então, vou clicar com o botão direito aqui de novo no projeto, ó.
novo e vou selecionar a classe Java. Então, a partir do pacote de projeto, eu vou clicar ó, ponto e eu vou selecionar, vou dar o nome desse projeto de DAO, tá? Então ele vai se chamar DAO. E o nome da classe, para toda a tabela que você tem no MySQL, no caso, o nome da minha tabela é calcular. Então, em vez de eu colocar aqui calcular, tá? E eu já coloquei calcular na realidade, dentro do pacote modelo, aqui vai se chamar calcular DAO. Então, para toda a tabela que eu tiver dentro do modelo, eu vou ter um nome dela dentro do pacote DAO, né, com o final DAO também. Então, se eu tenho a tabela calcular no modelo, dentro do DAO eu vou ter o calcular DAO. Se eu tivesse outra tabela dentro do pacote modelo, aqui eu teria também essa tabela com final DAO também, tá? E dentro do pacote DAO. Finalizar. Crio outro pacote aqui, tá vendo? Ó? Veja a simulação. Dentro do projeto está a fábrica de conexão. Dentro do modelo está a classe calcular. E dentro do DAO está calcular DAO. Tudo bem? Agora eu vou criar o meu construtor. Tudo bem? Lembrando que o construtor... Primeiro eu vou criar uma variável aqui chamada connection. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, private connection. Private connection, né? Tudo bem? E vou dar um nome para ela. Pode ser C mesmo, tá? Então, ela ó, também fez a importação de SQL. A gente já conversou sobre isso, que tem que ter toda essa assimilação, né, com relação ao nome ao pacote que eu estou importando, tá? Então, eu importei aqui a java.sql.connection. Essa interface aqui, né, que eu acabei de criar, né, e um objeto chamado C, ela está vazia. Então, ela é um tipo connection que o Java, né, uma interface que o Java dá, só que ela está com interface vazia, ela está sem conexão. E eu vou fazer com que o construtor, né, adicione uma conexão a ela, porque toda vez que eu criar um objeto, automaticamente ele já vai estabelecer a conexão. Então, o construtor ele é composto do public, o nome da classe, que é calcular DAO, abre e fecha parênteses, abre chaves. Ele é muito parecido com o método, tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que essa variável C, diz.c, receba o que está dentro da Connection Factory. Então, eu vou colocar aqui, ó, new Connection Factory, abre e fecha parênteses, ponto, get connection. Ele vai pedir a importação aqui, ó, do pacote, não é? Que é do pacote de conexão. Então eu vou adicionar aqui, ó. Prontinho. Agora C, que antes está vazio, está recebendo uma conexão do construtor. Tudo bem? Então toda vez que alguém invocar o C dentro do projeto, já vai estar automaticamente se conectando ao banco de dados. Agora eu vou criar um método para adicionar. Public void adiciona. E vou colocar dentro do parâmetro a minha classe modelo, que se chama calcular. Calcular. E vou chamar esse objeto de CA. Tá? Mais uma vez ele vai pedir para importar, né? Vai pedir para adicionar a importação do modelo, tá? Porque é o CA que vai deixar eu ter acesso aos getter e setter da classe calcular que está dentro do modelo. Tudo bem? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma string SQL. A string SQL ela vai executar esse comando aqui, ó, que é o insert into, tá? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, no insert into, Ctrl C. Vou voltar aqui no NetBeans e vou criar a minha string de conexão. Então eu vou colocar uma string, né? Criar uma variável do tipo string, vou chamá-la de SQL mesmo, tá? E vou abrir aspas duplas porque ele é uma string. E vou dar um Ctrl V. E vou colocar ponto e vírgula aqui no final. Agora eu vou trocar só alguns itens, tá? Que itens que eu vou trocar? Bom, eu vou fazer a inserção do V1, do V2, do OP e do T. Só que o problema é que eu não sei quanto que vale o V1, tá? Que é o usuário que vai informar. Então eu vou colocar uma interrogação. O V2 também, né? O V2 também eu não sei, então eu vou colocar uma outra interrogação. A operação que o usuário vai selecionar, eu também não sei, né? Então eu vou, mais uma vez, colocar outra interrogação.
ver o que está acontecendo aqui. Interrogação. Interrogação. E vou colocar também outra interrogação aqui. Então, eu tenho 4 interrogações, tá? Então, o que eu fiz? Dentro do meu contexto, eu tenho o V1, que tem a primeira interrogação, o V2, a segunda interrogação, o V3, que é a terceira o V3 não, perdão, a operação, que é o que o usuário vai informar de conteúdo, tá? Se ele é soma, subtração, multiplicação e divisão, e a conta que fica na quarta interrogação. Ah, professor, mas o que vai acontecer agora? Agora é simples. O que eu vou fazer? Eu vou criar um try-catch, né, porque ele vai tentar estabelecer uma conexão, ó, lembrando para usar o Ctrl espaço, para ele colocar os 3 pontinhos. E aí eu vou usar o prepare statement. O que o prepare statement vai fazer? Ele vai verificar se essa string aqui que a gente colou, tudo bem? Deixa até um pouquinho, né? Se essa string que a gente colou, se ela tem interrogações para serem substituídas, né? Se ela tem parâmetros para serem substituídos, que são essas interrogações. Então eu vou colocar aqui o prepare statement, que também precisa de importação SQL, prepared statement. Ó, temos importação com MySQL e com SQL, tá vendo? Então a gente vai importar java.sql. Então vamos fazer a importação desse cara aqui. Vamos dar o nome de STMT. STMT. Vamos colocar um igual. Vamos colocar o C, né? Porque ele precisa estabelecer a conexão. Ponto. E aí, a classe connection, né? Que no caso ele tem um objeto chamado C, tem um método chamado prepare statement, que ele vai verificar se dentro de alguma string SQL, no caso aqui, dessa string aqui, se tem interrogação. Então, antes dele fazer a execução do comando, ele verifica se tem interrogação, faz a substituição dessas interrogações para depois executar, tá? Então, ele está preparando essa string SQL, por isso que se chama prepare statement. Agora eu vou usar, né, e eu preciso colocar o conteúdo. Por exemplo, essa aqui é a primeira interrogação, que é a do V1, e eu sei que V1 é tipo double. Então eu vou colocar aqui stmt.setDouble, porque a primeira informação, que é o V1, ele é um double, tá? Então eu vou colocar o número 1, porque ele é a primeira interrogação, e vou colocar o item que ele precisa pegar, que é o ca.getV1. Por que ca.getV1? Porque ca pertence à classe calcular, né, que é o meu modelo. Vou fazer a mesma coisa com o segundo, então já substitui a primeira interrogação. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, stmt.setDouble também. Tá? Vou colocar o número 2 e vou colocar o ca.getV2. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora com operação. Só que a operação ele é string, tá? Então vou colocar a mesma coisa, ó, stmt.setString, tá? Vou colocar o número 3, porque ele está na terceira interrogação, e vou colocar ca.getOp. E o 4, que é um double, stmt.setDouble. O 4, ca.getT de total. Beleza, peguei o V1, V2 e o T. Agora sim eu posso executar, porque todas as interrogações já foram substituídas. Então eu vou colocar aqui stmt.execute. Tá? E depois eu vou usar um stmt.close, né? Para ele fechar a conexão, né? Para ele deixar a conexão aberta. Tá? Agora aqui embaixo, as únicas alterações que eu vou fazer, tá? Dentro do try-catch, é fazer com que aqui seja um SQL exception. Lembra que ele pega um erro específico SQL. Então eu vou adicionar aqui, ó. E vou colocar aquela instrução do throws, né? th Ctrl espaço, throws, new runtime exception. Vou colocar o e aqui dentro, ponto e vírgula. Bom, pessoal, ficou assim a minha classe, tá? Lembrando que aqui vai ter os outros métodos, tá? Então eu só fiz o adicionar, que ele vai até aqui, ó. Tudo bem? Então ele vai ter toda essa instrução aqui, tá? Então ele vai ter toda essa instrução.
Se conseguir dar uma subida aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Então ele vai ter toda essa instrução aqui, ó, né? Tem aqui a importação do projeto, né? Aqui as importações, o nome da classe, o objeto, né, C, que vem da classe Connection, que está recebendo a conexão com o banco de dados da classe Connection Factory, o método adicionar, tá? Que dentro do parâmetro tem recebe um item do modelo, que tem os getter e setter, né? No caso aqui é o CA. Tenho aqui a string SQL, que tem as interrogações que vão ser substituídas pelo STMT, né? Que vai verificar se tem interrogação dentro da string. Então ele vai pegar o valor de V1, ele vai pegar da onde? Lá do formulário. Então ele pega o que o usuário digitou e coloca na primeira interrogação. Pega o que o usuário digitou, coloca na segunda. E ele vai substituindo até não ter mais interrogação aqui. Depois que ele terminar isso, ele vai executar. E aí ele vai fechar para que o usuário consiga fazer outras inserções. Bom, feito isso, vamos aqui criar um outro pacote, né? Vamos criar, mais uma vez, botão direito aqui no projeto, novo, né? E vamos, em vez de criar uma classe Java, vamos criar um form JFrame, tá? Um formulário JFrame. Então, vou clicar aqui, né? No formulário JFrame, vai chamar FRM soma, né? FRM CAD soma, CAD soma, e ele vai ficar dentro do pacote view, porque é onde estabelecem onde vai ficar todas as visões, né? Todas as telas. Então, vou clicar aqui em finalizar. Tá? Então, ele criou mais um pacote aqui view com o formulário dentro dele. Bom, eu vou ter aí, no caso, dois valores para o usuário digitar, né? Eu vou colocar uma caixa de combinação para o usuário selecionar qual opção que ele vai querer, né, cadastrar. Então, vamos colocar aqui, ó, um componente aqui, um campo de texto. Vamos deixar ele um pouquinho maior. Tirar o texto dele. Vamos colocar, deletar. Vamos chamar ele de txtv1. txtv1. E vamos também alterar a fonte dele. Colocar uma fonte um pouquinho maior. Vamos colocar um negrito, tamanho 14. Tá? E vamos apertar, em vez de a gente, como o próximo vai ser com a mesma sinologia, eu vou apertar Ctrl D, tá? Que ele vai fazer uma cópia desse conteúdo, né? Com um espaçamento até bem interessante, tá? Então eu tenho o valor de V1, o valor de V2, tá? Vou dar um Ctrl D de novo, porque o próximo vai ser o total, tá? Que é esse cara aqui, V3, tá? Pode ver que ele já também coloca o nome das variáveis direitinho aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Vamos alterar o nome do V3 para txtt, que é o total. E também vamos ter aqui também a caixa de combinação. Que é aqui dentro do model, não é? Vamos aqui no model dela. E vamos colocar aqui, ó, soma, subtração, multiplicação, divisão. Vou clicar aqui no OK, tá? Então a gente tem aí 4 conteúdos que vão do 0, né, até o 3. Um item que vai receber a resposta. E aqui vamos ter um botão para calcular. Vamos editar o texto dela aqui. Vamos colocar calcular. Beleza. Editar, alterar o nome da variável para chamar btmcalc. Agora a gente vai fazer a conta. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó. Clicar 2 vezes no botão calcular. Aqui está o código do botão calcular. Então, primeira coisa que eu vou fazer é criar o modelo, tá? Vou instanciar o modelo aqui, vou criar um objeto. Então, como o modelo se chama calcular, né? Dentro da classe, da pacote modelo tem uma classe chamada calcular,
Vou colocar aqui calcular. Vamos colocar C é igual a new, Ctrl espaço, calcular. Ele vai fazer a importação dessa classe, tá? Agora, eu vou setar os conteúdos, tá? Então, eu vou setar os conteúdos aqui de acordo com a situação. Então, eu vou colocar aqui o C.set. Então, eu vou colocar o setv1, tá? Setv1. Então, ele vai ser setado com que valor, tá? Então, ele vai ser setado com o campo de texto do txt-v1. Como é um campo de texto, eu preciso converter para double. Então, eu vou colocar double.parseDouble. Para que ele pegue o que está dentro do campo de texto, converta para v1, né? Que é do tipo double, né? Pegue o texto do txt-v1, converte para double e joga, né? Coloca no v1. Vou fazer a mesma coisa com o v2. V2. Vou pegar o txt-v2, né? E a operação, tá? Só que a operação ela vai ser pega de acordo com a situação seguinte. Eu vou colocar um switch case aqui, tá? Vamos colocar aqui um switch. E aí eu vou colocar aqui para ele pegar o que está dentro do combo box. Só esqueci de alterar o nome do combo box, né? Vamos colocar aqui, alterar o nome da variável. Vamos colocar cbop, tá? Vamos voltar aqui agora. Então ele vai pegar o que está dentro do combo box. cbop. Ponto. E eu vou pegar o índice, tá? getSelectedIndex, tá? Qual foi o índice que foi selecionado? Como é soma, subtração, multiplicação ou divisão, então eu vou colocar aqui case 0, quer dizer que ele selecionou soma, tá? Case 0, 2 pontos, ele selecionou soma. Vou colocar o break aqui, ponto e vírgula. Então, se for soma, eu vou colocar que ele vai o C ponto set op, tá? Ele vai receber o que está dentro do cbop.get selected item ponto toString, tá? Então ele vai pegar o item que está selecionado e vai colocar dentro do OP. Agora vem a conta. A conta vem da seguinte forma: c.set t, né? Então, como é que eu vou colocar um valor no t? O t ele vai vir da seguinte conta: eu vou pegar o valor que está dentro do v1, get o valor que foi colocado aqui no v1, né? Tudo bem? Mais c.get o valor que está no v2. Então agora o v1 recebe o que está dentro do txt-v1, o v2 recebe o que está dentro do txt-v2. Caso o índice selecionado, porque ele sempre começa pelo 0, tá? Então o índice 0, 1, 2, 3. Caso for 0, quer dizer que ele fez uma soma. Então eu vou pegar aqui o item que foi selecionado, né? No caso aqui a soma, porque está no caso 0. E aí eu vou falar que o c.setOp recebe esse item selecionado. Depois eu vou fazer com que o t receba o valor de v1 mais o valor de v2. Agora eu posso criar o objeto do DAO, tá? Vou colocar aqui fora porque fica um pouquinho mais fácil. Então eu vou colocar aqui calcular DAO, colocar D é igual a new, calcular DAO. Agora, eu vou fazer com que esse objeto, porque o D, né, ele é um objeto da classe calcular DAO, é ele que vai fazer, ele que vai adicionar, né, ele que tem o método adicionar. Então eu vou clicar aqui D.adiciona. Então quem ele vai adicionar? O objeto do C, tá? Porque é o parâmetro que ele pede. E aí eu vou mandar uma mensagem aqui de JOptionPane falando que foi adicionado com sucesso.
ponto show message dialog null. Vou colocar aqui tá? Prontinho, pessoal. Agora eu vou fazer os outros casos, tá? Então vou colocar aqui, ó, Ctrl C. Vou apertar aqui Ctrl V. E aí eu vou colocar o caso 1. Se for o caso 1, ele vai fazer a subtração e vai colocar adicionado com sucesso. Se for caso 2, ele vai fazer a multiplicação e vai aparecer adicionado com sucesso. E se for caso 3, que é o último, ele vai fazer a divisão e vai aparecer adicionado com sucesso, tá? Então esse foi o código aqui da nossa classe, tudo bem? Dá um salvar aqui. Dá uma ampliada para vocês verem o código, tá? Então ficou assim. Começamos aqui com um objeto do C. Temos o CDAL, que também ganha outro objeto. Então o C recebe o que está dentro do texto tv1, c.setv1, que significa colocar. Então vou colocar o valor dentro do V1, vou colocar um valor dentro do V2 e vou usar o switch para procurar, tá? O índice selecionado. Se for 0, eu vou pegar a soma e vou colocar dentro do OP, vou fazer a conta do V1 com o V2 e vou jogar no T e depois vou adicionar esses valores. Depois eu vou mandar uma mensagem de adicionado com sucesso. Vamos apertar Shift F6 para ver como é que está funcionando, né? Shift F6. Como é que está ficando o nosso projeto. Vou colocar dois valores. E aí eu vou usar aqui, né? Vou verificar aqui no MySQL para ver se ele está adicionando com sucesso. Então vou colocar aqui o valor 3 e o valor 5. Vou deixar no soma mesmo, tá? Esqueci de colocar o valor aqui, né? Mas ele vai fazer a soma naturalmente, tá? Vou clicar em calcular. Adicionado com sucesso, tá? Vou voltar aqui, ó, dentro do meu banco de dados. Vou executar essa linha do select asterisco from. E vou verificar que ele adicionou, tá vendo aqui, ó, e adicionou até o resultado final. Só não apareceu aqui porque eu não coloquei o T dentro do txt total. Então eu poderia colocado aqui, ó. Então eu poderia ter feito assim. Txt t.setText. Então ele vai receber C, né? Vamos colocar umas aspas duplas porque ele é um double. Vou colocar mais c.getT, que ele recebe a conta, tá? Fazer isso com os outros também. Ctrl C. Depois da conta, Ctrl V. Depois da conta, Ctrl V. E depois da conta, Ctrl V. Prontinho, pessoal. Vou executar aqui novamente para a gente ver que ele vai estar funcionando agora e vai até colocar o valor dentro do... Vai colocar o valor dentro da caixa, tá? Vou selecionar uma outra operação também, né? Para a gente não... Vamos colocar aqui o 4 e o 4 e vamos selecionar a multiplicação, né? 4 vezes 4 vai dar 16. E esse valor tem que vir para o banco. Onde vai aparecer, né? O ID3, 4 vezes 4, o valor da multiplicação 16 adicionado com sucesso. Bom, pessoal, por hoje é só.